Meus senhores, queridos irmãos, companheiros, é com muita alegria que estamos aqui. Nós dividimos a nossa tarefa em duas partes. A primeira, para meia hora, e a Rosane, como é muito britânica, fez em 30 minutos exatos. É a função de professora. A minha, como é muito mais longa, vamos levar umas 2 horas mais ou menos. Mas não se preocupe. Outra coisa também é que a idade, a velhice, faz a gente ficar um pouco trêmulo. Mas já constatamos, através de experiência, que não é aquela doença, como é que é o nome dela? Mal de Parkinson. É tremedeira da velhice. Então está tudo certo. E por aí nós vamos começar. Bom, a obra de Pietro Baldi tem 4 vertentes. Uma delas é a publicação dos livros. A publicação dos livros, e para divulgá-la, tem que ser vendidos a preços simbólicos. Por isso, cada um, ao sair, pode adquirir 1 livro, ou 2, ou 3, por apenas R$10. É o preço de uma revista. Então, isso é uma vertente. Fazer sempre, porque se for para explorar, se for para ser mais caro, evidente, não vai sair. Segunda vertente é a publicação em revistas especializadas e de âmbito nacional. A gente passa a ter uma divulgação muito ampla da obra de Ubaldi. Terceira, a internet. A internet hoje é um veículo de comunicação que supera qualquer outro. Os nossos sites já passaram de 50 mil, os visitantes. Temos 5 sites, mas hoje nós temos mais de 5, porque há outros sites divulgando Baldi, até um que é da Finlândia, está divulgando Pietro Baldi, outro ali da nossa Teca, da Itália, que é www.pietrobaldi.com, e basta entrar na internet. Se quiser entrar no Google, vai encontrar os nossos sites. De qualquer maneira, dentro da internet se encontra. Temos 5. Temos até a voz de Pietro Baldi, do livro A Lei de Deus, completo em um único site. Quem quiser ouvir a voz de Pietro Baldi, vai no site a voz de Pietro Baldi, www.vozdepietrobaldi.org. Assim vocês encontram a voz, contra o livro inteiro, A Lei de Deus, com exceção do último capítulo. Bem, essa é a terceira vertente. A quarta vertente é congresso. Congresso é fundamental. Por que congresso é fundamental? Fundamental porque no congresso a gente tem a oportunidade de manifestar as ideias de Ubaldi, ou o pensamento de Pietro Baldi. Nos congressos. E eles são importantes. Portanto, essa palestra já sabe que é muito descontraída. Não tem conceito nenhum, não tem problema. É apenas para dar notícias. Mas é no congresso. E esse congresso nós estamos aí realizando já há bastante tempo. E também, não importa às vezes o número, o importante é realizar o congresso. Porque na hora que realiza o congresso, o Instituto Pietro Baldi está sempre pronto, está sempre presente, sempre colaborando, sempre apoiando, de uma forma ou de outra, não importa aí o apoio. Por exemplo, hoje nós já podemos apoiar o congresso, divulgando ele nacionalmente em 3 revistas. Universo Espírita, Além da Vida e Planeta. Planeta começou este mês, mas vai continuar sempre. Pode encontrar nas bancas, que lá tem a propaganda. Isso foi tão bem feito por nós. Foi tão bem feita que o redator colocou na 3ª página da revista. Abra a página assim, enquanto Pietro Baldi. Imagina, né? Pietro Baldi na 3ª página de uma revista nacional.
Essas são as 4 vertentes que nos ajudam. Agora eu vou dizer para vocês que eu vou ser muito rápido. Não vou falar o nome de cada colaborador, é impossível, porque são tantos e tantos e tantos em cada congresso que colaboram, que preparam o congresso, que não tem como eu fazer. Então eu falarei só um nome. Esse nome representará todos os colaboradores. E devo dizer também que os slides estão programados. Se eles estão programados, eu não posso ficar muito de um slide. Eu tenho que ficar o tempo que ele está programado. E não posso ir além. Então vou ser rápido. Já podemos começar. Aí, agradecimento. Primeiro Congresso Nacional de Pietro Baldi. Portanto, agradecimento. Mas eu voltaria então. Aí vem, primeiro, depois desse ponto é que ele começa a programação. O primeiro não. Não, é só voltar. No primeiro, agradecimento e homenagem. Nós só somos gratos a Deus quando agradecemos aos homens. Então nós vamos agradecer aos homens agora, nos congressos. Certo? Então agradecimento. Homenagem. Vamos prestar uma homenagem. E depois vocês vão descobrir a quem. Ou aqui. Qual o objetivo dessa homenagem. Mas no final. Então, agora podemos continuar e deixar no automático. O primeiro congresso nacional foi realizado em Brasília, coordenado por Ariston Santana Teles, em 1996. Nosso agradecimento de coração a ele e o seu grupo. Segundo congresso, em São Paulo, Ferdinando foi quem coordenou. O terceiro congresso foi em Campos, foi coordenado pelo Instituto, e todos eles nossos agradecimentos. E olha lá, o quarto congresso em 99, o outro em 2000, o outro em 2001, congresso Nazaré, Bahia, Goiânia e Belo Horizonte. Na Bahia, em Nazaré, foi José Amaral, meu xará. Em Goiânia, foi o nosso querido companheiro aí, o Crispim. E o último congresso já pagou. Belo Horizonte, não podia pagar. É o Gilson. Por isso que apagou. Porque todo mundo viu, sabia. Olha aí, voltamos com o outro. O sétimo no Rio de Janeiro, o oitavo em Curitiba, o nono na Bahia. Aqui este congresso, portanto, 11º. Não, o nono foi aqui em Belo Horizonte. Vamos voltar, temos que voltar que eu não completei. Está rápido demais, está mais rápido que eu. Eu vim com a intenção de ser rápido, né? Está mais rápido que eu, fazer o quê, né? Aquele 2002, no Rio de Janeiro, foi o Jorge Damas. O sétimo foi em Curitiba, foi Delcio e Daniela. E o daqui, o Gilson. O nono em Feira de Santana, foi Suzy. Foi Suzy Vasconcelos. Agora podemos ir. Agora faltam 2. São 11, né? Nós estamos comemorando o 10º congresso. Com 11... 10º ano com 11 congressos. O 10º foi em Franca, ali, que é o coordenador nosso querido Felipe Salomão. O 11º aqui em Belo Horizonte, onde nós estamos. Assim nós somos agradecidos a todos eles de coração, mas estão nos agradecendo, porque estamos todos nós participando desse evento. Agora, vamos para a homenagem. Até meio-dia termina. Avião, desculpe. O Baldi chegou ao Brasil em 22 de julho de 1951, num domingo pela manhã.
lá no Rio de Janeiro, de 1951, estávamos todos nós esperando o Baldo descer do avião que veio pela Alitalia. Levou 37 horas de viagens. Imagina que loucura, né? 37 horas de viagem com 3 paradas para abastecer. Então, de lá ele foi para Campos para descansar, porque não era possível descer e vamos fazer conferência. Tinha que descansar. E foi Campos. Por que Campos? Porque Campos foi o Clóvis Tavares que teve a ideia dele vir ao Brasil. Foi Campos. Foi de Clóvis Tavares. Clóvis morava em Campos. E Clóvis era tradutor e intérprete dele. Daí, Campos está no meio dessa história. Senão não estaria. Perfeito? De lá descansou uma semana, começou a tarefa missionária. Quer dizer, fazer conferências. Mas, sabe como é o paulista? O paulista gosta mesmo de grandes apresentações. E por isso não tem a política de lado. Na ida para Campos, a primeira coisa foi visitar o presidente da República, Getúlio Vargas. Quando chegou em São Paulo, visitou o governador, visitou o vice-governador, visitou o ministro de Estado, visitou o prefeito, visitou a Câmara de Vereadores e uma série de entrevistas que parecia um grande político descendo em São Paulo. Então, só coisa grandiosa mesmo, foi uma recepção grandiosa. E lá o Balde se cansou bastante, porque era desde de manhã até de noite, todos os dias. Foi um cansaço para o homem de 67 anos. Disse, temos que voltar. Temos que voltar, não tem jeito. Ele escreveu a irmã dele, Maria, e disse assim, Maria, é o que está se fazendo com o homem de 65 anos, trabalhando de manhã até de noite, fazendo tantas conferências, tantas visitas, tanta entrevista, rádio, revistas, jornais, tudo. Quando chegou, aí o Clóvis avisou a ele, isso é aqui em São Paulo. Em outras cidades também aconteceu a mesma coisa, não foi só em São Paulo, não. Não precisa ficar triste não, Ferdinando. Não foi só em São Paulo, não. Mas aí Clóvis disse assim, isso é aqui em São Paulo, quando chegar em Belo Horizonte, a coisa é tranquila. O senhor será recebido como apóstolo de Cristo, o homem que veio trazer uma ideia para renovar o mundo. Aqui, lá, o senhor será recebido assim. É o apóstolo, é o enviado. E desceu em São Paulo, ainda não, agora não se preocupe não. Pode colocar. Desceu em São Paulo, ali está Pietro Baldi, no avião para descer, e o Batista Lino, que era seu editor. Havia uma comitiva acompanhando Pietro Baldi. E ali ele desceu, sabe que dia? 12 de agosto de 1951. Há 55 anos. Há 55 anos o Baldi desceu aqui no aeroporto de Pampulha. Há 55 anos, portanto. Isso é fantástico, por isso nossa homenagem. Nossa homenagem é a Belo Horizonte. A Belo Horizonte. Aí ele desce aqui no aeroporto, permanece aqui muitos dias. Mas vamos ver o outro slide. Pode ganhar um pouquinho do tempo, para terminar antes de meio-dia. Aí vem, olha ali, ele no aeroporto de Pampulha, acompanhado de Rubens Romanelli. Romanelli é um sábio, foi um sábio. Quem quiser conhecer quem foi Romanelli, basta ler Primado do Espírito e o prefácio do livro A Grande Síntese. Então diz quem foi Romanelli. Lá, a gente fica conhecendo que Romanelli era um verdadeiro sábio. E veja que o Baldi desce e olha o sorriso, com tranquilidade. Ele sabia que aqui não tinha tanta confusão para receber o missionário de Cristo. Aqui ia ser simples, ia ser calmo, ia ser mais tranquilo. Assim que ele começou a sua tarefa em Belo Horizonte. Pode apertar, a gente ganha um tempinho aí, que isso aí é curto, toda a gente está vendo.
Ali está a comissão que recebeu. Cada cidade tinha uma comissão. A comissão central era em São Paulo, daí São Paulo ter feito tanta, vamos dizer, propaganda, feito tanta mídia, porque São Paulo era a comissão central. Ali está a comissão de recepção, Romanelli era o presidente, Romanelli, Pietro Baldi. Ah, tem aqui a canetinha? Disse que tem? Ah, Giovanni. Ali está a comissão, Rubens Romanelli, Clóvis Tavares, lá em pé, sorridente, Batista Lino, editor, aquele ali, e o de cá é Francisco Galves. Francisco Galves, que é diretor do Centro Espírita União de São Paulo. Do Centro Espírita União, em São Paulo, né? Pode andar. Aqui está o único compromisso político, eu digo político, porque entrou em contato com a política. Não é que o Baldi fosse político, entrou em contato. Ali está ele, para ir na Assembleia Legislativa, acompanhado do editor, Romanelli, o Baldi, o Clóvis. Penso que esse aqui seja Wagner de Castro, aquele pintor, quando era jovem. Me parece. Mas não posso afirmar com absoluta certeza, porque não está atrás do retrato o nome. Podemos ir à frente. Aqui a gente ganha tempo, lá a gente perde. Aí está Romanelli, novamente, com Venâncio e Clóvis Tavares. Venâncio já estava morando no Brasil, era sobrinho de Clóvis Tavares, filho de Maria Paparelli, o Baldi Paparelli, hein? Sobrinho de Pietro, porque era filho da irmã, filho de Maria, o Baldi Paparelli. Esse aqui era o Venâncio, já falecido. Vamos à frente. Isso não é muito importante. Ali está o Baldi, me parece que ali é Herculano Pires, me parece, não dá para ver bem, mas lendo é Herculano Pires. Estão confirmados. Pela testa e pelos óculos, dá para deduzir, né? Né? Herculano Pires, famoso, toda a gente aí, todos conhecem. Pietro Baldi, lendo as notícias do dia. Os jornais publicaram. Se forem à biblioteca, vão encontrar publicação. Ali está Pietro Baldi, Clóvis Tavares, na casa de César Bonnier, que foi quem hospedou Clóvis e Pietro Baldi. Isso aqui é status, não me engano, de Beethoven, se não me engano. Certo? Está aí examinando. Pode ir à frente. Bem, o Baldi fez uma grande profecia. O Baldi fez muitas profecias. Se olharmos a obra, se lermos a obra, a gente vai e acompanhar os acontecimentos, vai ver que ele fez muito. E aqui é uma delas. Uma profecia encantadora. Diz o Baldi ali: quando o idealista tiver cumprido a sua missão e morto, cumpriu e morreu, foi para o céu, foi para o sistema. É exagero, não é? Mas a gente tem que encontrar sempre alguém para o sistema, porque para o antissistema tem muita coisa. Quando todos os assaltos contra o ideal se esgotarem, quando todos os assaltos, a obra de Ubaldi, se escrever, dá um belíssimo livro, só que compromete, para ser escrita autenticamente, compromete muita gente do Brasil. Então é melhor deixar sem isso. Quando tudo parecer já sepultado no passado, esquecido, então, numa manhã de primavera, no momento azado, despontará do segredo da terra um broto que começará a crescer. Olha aí, não vamos entrar nos detalhes da profecia, vamos ficar na frase final. Então, numa primavera, ocorre que esse livro estava em italiano. E lá em Brasília.
Nós não conhecíamos nada, claro, nem podia conhecer, estava guardado em Brasília. E numa manhã de primavera de 1979, nós escrevemos a doutor Manuel Emídio, que era um grande amigo de Pietro Baldi, e falaremos sobre ele depois. Aí escrevemos, disse assim, bom, doutor Emídio, o senhor cria uma fundação, vai angariar recursos e publica toda a obra de Ubaldi. Ele imediatamente pegou, obrigado, ele pegou a caneta e respondeu a carta. Não sei fazer isso, sou português. Então, você que é brasileiro, assume essa ideia. Bom, era quase que uma ordem. E nós éramos grandes amigos. Então, era quase uma ordem. O que nós fizemos? Imediatamente, partimos para instituir a fundação, instituímos no dia 29 de fevereiro de 1980. Aí a fundação criada, escrevei a doutor Manuel Emídio. Agora, doutor Manuel Emídio, nós precisamos nos reunir em algum lugar do Brasil e convidar muita gente do Brasil todo. Por quê isso? Por que convidar muita gente do Brasil todo? Porque essa obra, doutor Manuel Emídio, não é para um homem, não é para ninguém, é para todo mundo participando, toda a gente participando. É uma obra para todos, e eu não posso assumir isso sozinho. Não, nem tenho força, nem tenho recursos, não tinha coisa nenhuma, não estava assim tão mais folgado, e ele foi dizer assim, tá bom, vamos reunir. Então vamos reunir, marcou a data, 7 de setembro. E nós vamos reunir em Belo Horizonte. Então, minha gente, a divulgação da obra, pode voltar. A divulgação da obra, não adiantou botar o tempo, né? Eu estou acostumado a fazer, naturalmente, palestras de Ubaldi, toda semana, duas. Então, estou acostumado com isso, mas tudo no automático. Mas aqui eu não pude fazer o quê, né? Mas tem até meio-dia. Tem muito tempo. Quer olhar para o relógio, ainda não deu 9h30. Não é? Minha gente, aí a divulgação da obra não partiu de Campos. Quem pensar que partiu de Campos é por engano. Partiu daqui, de Belo Horizonte. Foi daqui que nós nos reunimos e começamos e reunimos e angariamos recursos para publicar o primeiro livro. E o primeiro livro, portanto, falta o quê? Isso não, 5 horas está faltando, minha gente. Olha, adiantou. Não é para terminar agora, não. Não pode. Então, olha aí, faltam 5 horas, hein, gente? Tem que roubar. É a única coisa. Então, vamos em frente. Aí, ele organizou aqui em Belo Horizonte. E aqui em Belo Horizonte, nós, então, nos reunimos no dia 7 de setembro de 1980. Um grupo de pessoas vindo do Rio Grande do Sul, do Rio de Janeiro, de São Paulo, de várias cidades do Brasil, por aí. Entendeu? E daí nós partimos. E aqui, o nosso Cicerone, que vai estar aqui conosco, tem um tempozinho que é dele, pequeno. Olha aí, doutor Maurício Roscoe. A ele nós devemos. E nunca nos abandonou. Estava sempre atento como é que estava divulgando a obra, nos deu recursos, material e espécie, comprava livro para dar às centenas. Era paraninfo, foi paraninfo de muitas turmas, e o presente que ele dava era uma grande síntese de a cada aluno. Assim, ele ajudou a divulgar muito e muita obra. Então, devemos muito a Belo Horizonte. Não foi a Campos, sim a Belo Horizonte. Podemos ir para o seguinte. As pessoas não perde tempo não. Nome não importa. O que importa, vamos lá. Número. Tem 12 ali naquela foto, mas houve mais gente. Só naquela foto que aparece 12. Não foi feito de propósito, foi acontecimento na hora. Vamos ao seguinte?
Ali o balde com o Chico Xavier. Olha o Chico sorrindo. Sorrindo, mas não está sorrindo naquela época, 51. Está sorrindo hoje. Vai sorrir em agosto do ano que vem. Por quê? Porque ele deve estar muito satisfeito com o balde lá e sorrindo, que o congresso vai ser em Uberaba. Em primeira mão. Primeira mão. E congresso não precisa de recursos materiais. A lei providencia tudo, não se preocupem. Quem quiser fazer congresso, pode procurar o Instituto Pietro Baldi, que ele dá os caminhos. Porque já depois de realizar tanto congresso, aprendeu. Né? Natural. Então, ali, o Mário, que vai ser o coordenador, e no final desse congresso ele vai aparecer e falar do congresso lá. Esse congresso em Uberaba vai ser um congresso diferente. Diferente, porque vai ser realizado por alguém que não tem, por 3 pessoas que não tem recurso nenhum. A lei vai providenciar recurso. Fique tranquilo, Mário, que a lei vai providenciar o recurso e nós vamos lá. No automático, não acredito. Me sabotaram. Ali, olha ali. Então, tá vendo, Mário? Chico sorrindo, naturalmente vai nos receber sorrindo lá do outro lado da vida. Mais 5? Mais 5. Então, tá ótimo. Cada hora aparece mais 5. Mais 5. Vai aí, o outro aí. Sabia que vocês tinham essa técnica, não. Se soubesse, eu teria corrido mais. Viu, Rosânia? Você não precisou disso, hein? Mas um insubordinado aqui precisou. Olha lá. Agora, minha gente, um pensamento para encerrar. Um pensamento para todos nós. Mas antes, falei que eu ia dizer algumas palavrinhas sobre o Dr. Manuel Emílio. Dr. Manuel Emílio foi um homem de um grande coração. Sacrificou-se e deu muita ajuda para a divulgação da obra de Ubaldi. Muita ajuda, quando o Ubaldi era vivo. Porque depois ele já não podia publicar, etc. Não vamos entrar em detalhe. E no final, para simplificar, ele doou com escritura pública todo o acervo de Pietro Baldi, através de escritura pública, a Fraternidade Francisco de Assis, que tem os direitos autorais, junto de Adelaide, da obra de Pietro Baldi, em todas as línguas. Esse homem era grandioso, deu o acervo. Esse acervo, a maioria, talvez 90%, 95%, esteja em Campos. Uma parte está com Ariston, e esperamos, é claro, que seja depois levado para anexar, para que não fique lá o acervo mutilado, fique completo. Está faltando poucas peças, mas nós vamos receber sem dúvida um dia. Unamos-nos todos, vamos ao pensamento agora. Unamos-nos todos na mesma bandeira do Cristo, o único e verdadeiro Senhor desta obra. Olha aí o resultado. A obra não é nossa, a obra é de todos, certo? E o Baldi não quis ser o Senhor da obra. Daí ele dizer, está no livro Profecias, isso. Unamos todos na mesma bandeira do Cristo, o único e verdadeiro Senhor desta obra. Assim, gente, vamos manter-nos unidos, vamos continuar realizando congressos, pequeno, grande, médio, como quiser. Dinheiro aparece, se for preciso, mas só tem um detalhe. Esse detalhe é fundamental para alcançar sucesso. É que o congresso seja feito dentro da lei de Deus. Se não for, está condenado ao fracasso. Não tem dúvida. Mas dentro da lei, esse congresso, sem dúvida, poderá ser realizado por qualquer grupo, em qualquer cidade. E nós estamos aí. Minha gente, desculpe, portanto, tomar mais um pouco de tempo, mas nós vamos convidar aqui Dr. Maurício Roscoe, que é o nosso, que vai receber a homenagem em nome, a homenagem da cidade, Belo Horizonte, Dr. Maurício Roscoe.
ele vai dizer para nós umas palavrinhas. Obrigado. Não de elogio a mim, nunca. Que sou um pequeno verbo que anda por aí. Doutor Maurício não está tremendo. Bom dia. O nosso prezado Amaral já esgotou o tempo, né? Então eu não vou ocupar muito tempo de vocês, não. Agradeço muito a homenagem que fizeram, principalmente a nossa cidade, né? Em nome de todos nós aqui de Minas, de Belo Horizonte. Agradeço muito essa homenagem a Belo Horizonte e esse relembrar daqueles tempos, né? Hoje a tocha está em outras mãos aí do Gilson, dessa turma nova que está conduzindo com brilhantismo o processo, e certamente estarão também aqui agradecendo a participação de todos, a vinda de tantos que vieram de longe. E a nossa cidade fica muito honrada com essa homenagem. Na realidade, eu vou contar uma historinha. Eu estou seguindo o princípio do Amaral aqui. Comecei falando um pouco, mas vou falar um pouquinho mais. Eu vou contar uma historinha. Ontem o Giovanni parece que falou sobre... Alguém falou aqui sobre a catedral, né? A história da catedral. Todos conhecem aquela história dos 3 pedreiros que um deles falou, não, eu estou construindo uma catedral. Mas eu vou contar uma outra história de catedral e não aquela. É o seguinte, havia um império muito rico e um imperador muito poderoso que resolveu construir uma catedral muito bonita. E esse imperador quis que a catedral fosse construída apenas por ele, que ninguém doasse nada para a catedral, porque ele queria que aquela catedral fosse uma obra dele, pessoal. Mas um dia ele estava sonhando já com a catedral pronta e com uma bruta placa na porta, dizendo que ele construiu aquela catedral, e no sonho, de repente, apareceu ao lado dele o nome de uma pessoa humilde que morava ali pelos arredores da catedral. Aí ele ficou muito intrigado com aquilo, e no dia seguinte mandou chamar essa pessoa. Falou assim, como é isso? Eu dei ordem que só eu que poderia contribuir para a construção dessa catedral, e você me aparece no sonho como sendo também um dos construtores? Ele falou, não, eu não fiz nada, eu não dei nada, não fiz nada para a execução da catedral. Mas como é que seu nome apareceu no sonho? Ele falou assim, bom, talvez seja por isso. Um dia eu notei que um dos trabalhadores estava com fome e com sede, dei um pouco de água para ele e dei um pão. Então, Belo Horizonte, em 1980, fez isso para esses grandes trabalhadores. Esses grandes trabalhadores. Ferdinando Rusante, Cláudio Picácio, Clóvis Tavares, nosso prezado Manuel, o Alexandre, o Manuel Emídio, o José Bonifácio Carlos Alexandre. Torres Pastolino, né? E sem dúvida o grande piloto, o grande impulsionador de todo o projeto, o realizador é o José Amaral. Nós aqui fomos apenas os hospedeiros. Bem, minha gente. Não. Agora, só para encerrar, claro, já passei do tempo, não, eu falei meio-dia, mas vai dar tempo. Um presente que o doutor Manuel Emídio nos deu no 3º Congresso de Campos. Chegou lá e disse assim, olha, Amaral, ele foi, Gilson também foi, mas Gilson saiu antes. Aí ele disse assim, Amaral, aí vem um amigo que é um grande trabalhador e vai nos ajudar muito pela obra. É Gilson Freire. Foi um grande presente que ele nos deu. E agora, Gilson, um presente aqui para vocês. Deixa eu fazer.